A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazermos a nossa lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 9. O nosso título é Paulo, a sua dedicação, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Vamos ter uma lição aqui importante, como o apóstolo Paulo, entendendo aí que a sua carreira estava encerrando, não a sua idade, mas ele percebeu pela revelação de Deus que seu tempo estava acabando e ele estava preparando obreiros, porque morre o obreiro, mas a obra continua, a obra não para. Então Paulo foi uma pessoa que dedicou a sua vida também aos vocacionados, aqueles que tinham chamada de Deus. Ele tinha uma visão ampla e ele percebia, quando alguém tinha uma chamada de Deus. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 20, versículo 28. E a nossa verdade prática, que é a nossa síntese da lição, diz: o reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova, Os jovens vocacionados precisam de cuidados e zelo, Enquanto isso, eles vão fazendo a obra de Deus e ganhando experiência, com a ajuda daqueles que já têm experiência, dos mais antigos, E também a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo 20, versículo 17 a 34, praticamente 17 versículos, E o nosso objetivo geral dessa lição é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca dos mais jovens, Então, todo jovem precisa da ajuda daqueles que têm mais experiência na obra de Deus para que as coisas funcionem, até que eles se tornem aptos, e venham fazer a obra de Deus. Não quer dizer que quem é novo, jovem na obra, não vai fazer nada, vai fazer, mas tem que aceitar a supervisão daqueles que são experientes, no caso aqui Paulo, Então, é uma bênção essa lição de hoje. E também, antes de iniciar, eu gostaria de fazer aquele pedido de sempre. Se você que está aí nos dando a honra da sua presença, visitando aí o nosso canal, Deus te abençoe, volte sempre, você é sempre bem-vindo, E não poderia te pedir, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, Aí do lado direito aí tem a palavra inscrever. É só você dar um toquinho aí em inscrever que você está inscrito, Em nome de Jesus. Então nos ajuda aí, você se inscrevendo, você nos ajuda a divulgar aí a palavra de Deus. E se você quiser ver os quase, 400 vídeos que nós temos aí, é só você clicar em cima aí em vídeo, pronto, aí vai ver todos os vídeos que você desejar, sempre que clicando na setinha, a setazinha ela vem sempre trazendo para baixo os vídeos. Então fica à vontade aí, não se esqueça de compartilhar, se você gostar dê o seu like e também, toque aí no sininho, não esquece não, que quando tiver novos vídeos, você vai receber notificações. Então vamos lá, repetindo aqui, o título da nossa lição: Paulo e sua dedicação aos vocacionados, aos obreiros chamados por Deus, certo? Bem, uma das lições mais extraordinárias, no ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar obreiros, O apóstolo Paulo, ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com a sua chamada, com aquilo que Deus escolheu ele para fazer, pregar o evangelho. Mas ele tinha também uma outra preocupação, que era de formar novos obreiros. Ele sempre, investiu nisso, em formar novos obreiros. Então ele sabia, como todos nós sabemos, que um dia ele ia passar para o Senhor, brevemente, Mas ele ia morrer, mas a igreja ia permanecer. Então ele tinha consciência, histórica a respeito da obra divina. Então essa obra não ia terminar quando ele morresse.
Então ele, pelo contrário, né? A obra do Senhor é até a volta de Jesus. Então cada geração cumpre o seu papel, né? E para isso os obreiros, né, mais antigos, eles têm que preparar os novos obreiros para quando eles partirem, a obra não parar, né? Porque isso aí, se não houver esse preparo, isso pode ser caracterizado por Deus como uma negligência, né? E toda negligência tem o seu preço, né? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se a gente está fazendo a obra e não prepara obreiros para dar continuidade, né? Porque ninguém pode fazer nada sozinho, né? Precisamos da ajuda um do outro. Então, preparar obreiro é uma coisa muito importante. Bem, então, ele deixou, né? Nessa lição, a gente vê que ele deixou um grande legado, né? Com certeza, ele deixou bem claro como deve funcionar. Vamos lá, Éfeso é o ponto de aprendizado dos vocacionados. Número 1, o ponto de partida. Bem, em lição anterior, nós vimos que Antioquia ela foi o lugar do desenvolvimento, né, vocacional do apóstolo Paulo. Ali ele colocou em prática a sua chamada, né? Ali ele ficou um tempo com Barnabé ensinando a palavra de Deus e depois ele foi enviado para a obra missionária. Então, agora, em Éfeso, ali em Antioquia, foi o seu desenvolvimento, ali ele se desenvolveu. Agora, em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo, né? E Éfeso ali foi um local também estratégico, da onde ele pôde, né, analisar a situação, preparar obreiro, enviar obreiro, ver aonde precisava, né? Então ele teve ali uma noção estratégica de como a obra poderia funcionar. Sendo ele um missionário, ele fundava a igreja, mas não podia permanecer muito tempo ali, né? Ele lançava os alicerces como um bom construtor, mas depois botavam outros obreiros ali para edificar. Inclusive ele ensinou, né? Cada um veja como edifica. Tem que ser do jeito de Deus, né? Então ele levantou muitos novos discípulos para colaborar com a obra. Ele mesmo preparou, né? Então, para atuar nas igrejas em várias partes, né? Então isso aí foi muito importante para o crescimento da igreja no tempo da igreja primitiva, certo? Então a gente vê aqui uma coisa importante, certo? Desde o início da obra, Paulo sempre esteve presente, ou através de um obreiro, ou pessoalmente. Isso aí era muito importante. Então, assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante. Por quê? Pois o ministério de Paulo já estava mais independente, né, dos apóstolos em Jerusalém. Vocês sabem que ele, embora mantesse a comunhão, ele não ficou preso lá aprendendo dele. Porque ele mesmo disse, eu não aprendi nem recebi de homem algum, né? Então, ele foi uma pessoa que respeitou, né, os seus colegas apóstolos, mas ele foi um apóstolo independente, ele foi o apóstolo dos gentios, certo? Embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe, né, ele manteve a sua unidade, mas ele foi independente. Isso aí ninguém vai dizer que não, né? Ele respeitou. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita como deve ser feita, né? Então é preciso cuidar das novas vocações. Então, todos nós já estamos veteranos na obra de Deus, né? Principalmente os líderes, né? Tem que examinar e ver os novos valores que estão surgindo e capacitar eles, preparar eles, entendeu? Nós não devemos se omitir nessa parte e fingir que não está vendo, não. Ver onde estão os valores dentro da igreja e capacitar essas pessoas para dar continuidade à obra, né? Grande é a seara, os obreiros são poucos, né? Número 2, Paulo e o despertamento das novas vocações. Então, o ministério de Paulo, ele tomou uma proporção muito ampla, né? Pode-se dizer que é um ministério internacional,
né? Porque ele invadiu todas as culturas. Ele não tinha uma cultura predileta, né? Às vezes as pessoas falam, não, Deus me chamou para trabalhar com essa área, ou com a outra área, ou só no Brasil, ou só no sul do Brasil, ou no norte. Tudo bem, cada um deve saber aonde Deus quer usar ele, né? Mas Paulo, ele não era limitado por esse tipo de cultura, ele não era limitado por esse tipo de regionalismo, né? Não, ele não tinha uma região predileta, entendeu? Ele não tinha um povo predileto, ele não tinha uma cultura predileta, ele ia onde Deus mandasse ele ir, né? E ele ia também aonde tinha pessoas para ouvir o Evangelho. Ele não gostava de ficar onde já tinha gente pregando. Agora, onde não tinha ninguém pregando, não importa a cultura, a região, o regionalismo, não importava a cultura, o povo, nada disso importava para ele. O que importava ali ter um povo para ouvir a palavra, então eu vou lá pregar. Era assim que funcionava com o apóstolo Paulo. Então, ele entendeu o que Jesus falou. O Evangelho não tem fronteiras. Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e confins da terra. Ele seguia esse padrão, entendeu? Isso aí é que é importante. Então ele preparou, investiu nos obreiros. Podemos citar alguns aqui: Timóteo, Sópatro, Trófimo, Segundo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e outros, né? Então essas criaturas aqui, esses obreiros, recebiam os ensinamentos diretos de Paulo, né? E através deles eram despertados para as suas vocações. Inclusive, uma vez ele escreveu a Timóteo, né? Na epístola a Timóteo ele diz: desperta o dom que há em ti, que você recebeu com a oração, com imposição de mão. Então, às vezes os dons se apagam, né? Então eles precisam ser despertados, ok? Número 3 aqui: Paulo, um mestre inspirado. Bem, o apóstolo Paulo, ele aproveitou, né, a boa vontade dos seus filhos na fé, né? Inclusive Timóteo, ele chama de meu filho na fé, para o aprendizado do Evangelho. Então, nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviram, entendeu? Pois ele recebera a própria revelação do Senhor, né? Eu já disse aqui, ele mesmo repetiu: eu não recebi nem aprendi de homem algum. Ele recebeu revelações profundas de Deus a respeito do que ele estava fazendo, entendeu? Então, Paulo, ele reuniu os vocacionados para dar instruções de como pastorear, né, a igreja, certo? Então, nós vemos aí as duas epístolas de Timóteo, a epístola de Tito, né? Ele ensina ali, ele dá uma orientação profunda de como cuidar do rebanho, entendeu? Ele não perde tempo. As instruções ali de como pastorear uma igreja, ele fala ali de diversas igrejas local, entendeu? Ele fala ali das suas faixas etárias, que quem cuida de um rebanho, cuida de uma família. Quem cuida de uma família, cuida de faixas etárias, cuida dos idosos, né, dos maduros, cuida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, né? Então, quem cuida de um rebanho, cuida de uma família, desde da criança até o avô, bisavô, tataravô. Então, há uma faixa etária que precisa ser compreendida e ensinada, né? E cada um recebe um tipo de alimento, sendo que é a palavra de Deus para todo mundo. Então, isso aí é uma necessidade de se preparar líderes para isso, ensinar eles. E Paulo tinha esse cuidado. Então, esse cuidado deve ser o cuidado de todo líder, né? Com certeza. Bem, vamos aqui para a parte 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, né? Número 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Bem, durante o ministério de Paulo, né, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica, né, e se tornaram cristãos. Em regra, as igrejas fundadas pelos apóstolos,
elas eram mistas, né? Elas tinham judeus e gentio, certo? Mas só que, com o decorrer do tempo, os judeus que aceitaram a Jesus, eles começaram a torcer o ensino dos apóstolos, entendeu? Afirmando que a salvação dos gentios dependia de observar a lei de Moisés, né? Então, por causa disso, eles exigiam que os convertidos observassem a lei. Vejamos aqui quais os aspectos. A prática da circuncisão, eles achavam que para alguém ser salvo precisava se circuncidar, né? Coisa que não precisava. Eles estavam torcendo, né? Eles aceitavam a Jesus e depois queriam que as pessoas fossem salvas vivendo na observância da lei. Não tinha nada a ver, né? Foi bem ensinado isso ali no concílio dos apóstolos, ali no capítulo 15 de Atos. Isso aí ficou bem claro, né? Então eles aceitaram a Jesus, mas começaram a torcer aquilo que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos estavam ensinando, certo? Então eles queriam que o gentio observasse a lei, a prática da circuncisão, guardassem o sábado, judaico observasse ritos que envolviam comida, data, entendeu? Então, o que estava acontecendo? Parecia que a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, ela era insuficiente para salvar. Está entendendo? Que quando o crente começa com essa mania de querer inserir mais alguma coisa na salvação, além da graça de Deus pela fé, é sinal de que ele já está torcendo a palavra de Deus e querendo inserir, né, heresia ali, entendeu? Então, os apóstolos foram bem claros, nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé, certo? Então, não adianta que alguém querer acrescentar mais alguma coisa na salvação. Tem que ser salvo, mas tem que ter mais isso, é heresia, entendeu? Nós somos salvos pela graça de Deus. Nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. E tem muita gente que acha que está sendo salvo pelos seus méritos. Entendeu? Isso é um engano de Satanás. O diabo, ele é um enganador, mentiroso, certo? E ele engana as pessoas, querendo que as pessoas acrescentem algo à sua salvação. Vamos obedecer a palavra de Deus, obedecer o que está escrito, né, no Novo Testamento, principalmente, e aprender com os apóstolos que a graça de Deus, ela manifestou salvadora a todos os homens, que renunciando, abandonando o pecado. Agora, não acrescenta nenhum rito, entendeu, como meio de salvação que está fora. Bem, isso aí era o judaizante que inventava isso, certo? Queria trazer toda a doutrina do judaísmo para a igreja primitiva, que foi veementemente rejeitada pelos apóstolos. E deve ser rejeitada hoje também, com certeza, né? Hoje mais ainda. Bem, B, quem eram os gnósticos? Bem, havia cristão adepto, né, do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompia a doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Eles se consideravam muito espiritual. O grande problema do gnóstico, existe muitos, mas no contexto aqui, nós não vamos alargar muito por causa do nosso escopo aqui, que é pequeno, pouco tempo, né? É um pequeno resumo. Mas o problema dos gnósticos é que eles desprezavam o corpo, eles valorizavam o espírito, né? Mas desprezavam o corpo. Para eles, o corpo não precisava, né, não podia ser salvo. O corpo era uma coisa que era um empecilho na vida do crente. Era isso. Por isso que eles não acreditavam que Jesus teve um corpo real. Os gnósticos ensinavam que o corpo de Jesus foi ilusório, foi um fantasma. Porque Jesus não podia ter corpo humano, porque o corpo humano é o pecado. Então, ninguém pode ter um corpo humano. E Jesus não poderia, sendo perfeito, ter um corpo humano pecaminoso. Quer dizer, eles não entendem, né?
e criam essa confusão toda. Por quê? Porque o corpo é pecado, é uma matéria. Então o corpo é uma matéria imprestável que não serve para nada. Entendeu? Então eles queriam introduzir em alguns lugares essa doutrina que foi combatida pelos apóstolos. Tanto é que o apóstolo Paulo escreveu o quê? Para quebrar essa doutrina, para manter